Olá, muito boa noite para todo mundo. Agradecendo a licença dos companheiros e companheiras moradores desta freguesia para a gente poder armar a rancharia neste terreiro e acomodar a boiada na invernada lindeira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV convida agora os presentes para participar da nossa reunião novidadeira e começa a tocar em frente a esta função com a apresentação da prosa bredeira do dia. Depois que aquele senhor do cabelo amarelo que está sentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos tirou o diabo para dançar e pôs o comércio internacional para cozinhar no caldeirão dos infernos, no mundo inteiro, inclusive lá no seu próprio terreiro, o povo de todos os mercados está completamente desorientado, sem saber o que fazer para se proteger. Aí, no meio deste tiroteio, o pessoal da consultoria Agrifato, usando dados da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, levantou alguns números muito interessantes, mostrando que, no mês passado, as exportações brasileiras de carne in natura lá para o gigante nortista dispararam na subida da ribanceira, com os atacadistas estadunidenses querendo comprar o máximo possível da nossa mercadoria antes que o tal do tarifaço do governo atual mande o preço lá para o espaço sideral, né? O caso foi que o volume embarcado somou 36.940 toneladas, o que representou um aumento de nada menos que 61% em relação a fevereiro do ano presente. Somando os 3 primeiros meses deste 2025 que está em andamento, o total despachado para lá já está em 76.402 toneladas, com um fortíssimo crescimento de 63,1%, pareando com o período correspondente do ano passado. Pegando agora as exportações totais, que incluem, além do produto in natura, também a carne industrializada e os miúdos, no primeiro trimestre deste ano foram despachadas daqui lá para os Estados Unidos um total de 164.642 toneladas, ou 46,7% a mais na comparação anual. Fazendo a recordação de que o país norte-americano é o nosso segundo maior cliente na praça, é o caso, então, de assuntar o que aconteceu com o primeiro, né, que é a China. Pois reparem, os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros que, nestes mesmos meses considerados, o nosso estimado freguês chinês comprou da gente a impressionante quantidade de 276.337 toneladas, mas com um aumento percentual muito mais moderado, que ficou só em 1,2%. A conclusão é de que estes resultados deixam plenamente comprovado o quase desespero dos importadores dos Estados Unidos, que têm perfeita sabedência de que, hoje, a situação deles é de dependência da carne brasileira para poder garantir o abastecimento do seu gigantesco mercado. Seguindo na risca a lista de tarefas programadas para esta função, a gente vai dando seguimento na nossa falação com a apresentação da Conversa com a Analista, numa parceria nossa com o pessoal da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui hoje para responder uma pergunta de um telespectador e a pergunta é a seguinte: o que é que o pecuarista ele pode esperar para o comportamento dos custos de produção para o confinamento nessa temporada? Bom, então, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, pensando aí nos principais itens de custo do confinamento, que é a aquisição do boi magro, e pensando na alimentação, o milho, no comparativo anual, pensando agora nos preços de abril desse ano frente a abril do ano passado, esses custos eles estão um pouco mais de 40% mais caros agora. Se a gente considerar aqui em São Paulo, para aquisição do boi magro, a valorização em um ano foi de 43,5%. E para o milho, pensando nessa mesma lógica, a valorização foi de 40,6%.
Pensando aí para o milho, para o curto prazo, né? Apesar da gente estar vendo preços mais frouxos aí desde meados de março e agora em abril, devido aí à entrada da primeira safra e as perspectivas positivas para a segunda temporada, a expectativa é que os preços no comparativo anual fiquem maiores. E usando esse mesmo raciocínio para o boi magro, também a expectativa é de preços maiores frente a 2024. No entanto, né, vale ressaltar que a nossa expectativa agora para 2025, pensando na venda desse animal terminado, para a arroba do boi gordo, também é de preços maiores nesse comparativo anual. Ou seja, é necessário fazer conta, né, e pensar aí na estratégia de venda para ter uma boa rentabilidade nesse segmento. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. E se o amigo também está curioso para perguntar alguma coisa, não carece de ficar receoso a respeito de participar aqui do programa. O serviço que dá para fazer isso é só o de pegar um computador amansado de internet e mandar um recado para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Ou para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. Vou falar de novo. 11 94174 0716. Seguindo o nosso roteiro costumeiro, a hora agora é recomendada para fazer um intervalo ligeiro na função e limpar o terreiro para deixar o pessoal da televisão mostrar os comerciais que sustentam a nossa apresentação. Mas não vai demorar quase nada e é já que a gente vai voltar para pôr de novo a boiada na estrada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A pecuária brasileira está passando por um momento de forte crescimento por conta do aumento da demanda aqui no nosso próprio terreiro e principalmente da parte do comprador estrangeiro, né? Mas apesar do avançamento registrado nos anos recentemente passados, a gente ainda está enfrentando dificuldades para dar atendimento a esta precisão de expansão na produção, por conta do acanhamento e da insuficiência da nossa infraestrutura, que continua abaixo das necessidades do setor. Pois então, para saber o que é que está sendo feito a respeito dessa questão, eu conversei com o engenheiro agrônomo Ivan Vedequim, diretor da Vedequim Consultores, e os companheiros e companheiras boiadeiros que acompanham esta nossa falação novidadeira aqui na televisão estão convidados a assistir à gravação que foi feita na ocasião. Confira. A pecuária brasileira está passando por um momento de forte expansão, tanto sob o ponto de vista de consumo interno, mas principalmente também da demanda externa, né, da parte do mercado exportador, né? Mas a gente tem uma grande barreira para atender a essa necessidade de expansão, que é a nossa infraestrutura. Como é que a gente está resolvendo esse problema? O problema é sério, é um problema que ainda vamos levar algumas gerações. Mas a economia da pecuária é afetada, porque a falta de avanço na infraestrutura e, por outro lado, os avanços importantes que nós tivemos na economia, no mercado, por exemplo, etanol de milho, o Arco Norte, as exportações pelos portos do norte brasileiro fizeram com que o milho do Rio Grande do Sul ficasse cativo do etanol e das exportações. Hoje o etanol no Mato Grosso tem mais demanda de milho do que a pecuária como um todo. Então o resultado disso é o encarecimento do milho, não apenas do Mato Grosso, porque o Mato Grosso deixa de ser o exportador de milho para São Paulo, para o sul do Brasil e esse mercado mais organizado no Mato Grosso afeta todo o centro-oeste, todo o mercado brasileiro. Isso termina no bolso do produtor, no bolso do confinador. Qual é a solução? A intensificação
cada vez maior da pecuária. A gente diz que a pecuária é um negócio de ciclo longo, mas esse ciclo tem que ser encurtado cada vez mais por tecnologia e investimento. Nós temos todas as soluções, como por exemplo a integração lavoura-pecuária, soja no verão, milho no inverno, terceira safra de boi. Então o cenário internacional mostra que o Brasil é vencedor, mas a pecuária vai ter que fazer um esforço muito maior para conseguir ganhando dinheiro no futuro. Seria muito interessante que o pecuarista pudesse armazenar na propriedade, né, as suas safras de milho, de soja, e que essas colheitas não precisassem viajar tanto quanto você falou, né? Como é que a gente está resolvendo essa questão? Olha, nós temos grandes indústrias de processamento, milho, soja, algodão. Nós temos grandes exportadores mundiais desses produtos, temos grandes frigoríficos mundiais, temos grandes cooperativas, mas quem são as grandes indústrias de armazenagem? As grandes empresas de armazenagem, tirando as trades e as cooperativas? Não tem. Você tem pequenas empresas de prestação de serviço de armazenagem e está aí um ponto, um setor que pode sofrer um processo de consolidação, de investimento, de fundos de investimento para criar empresas de armazenagem, porque muitas vezes é muito caro, é um investimento alto para um produtor construir um armazém na sua fazenda ou perto dela para funcionar 3, 4, 5 meses do ano. Então, esse casamento da agricultura, da pecuária com o mercado financeiro de capitais é uma tendência fortíssima para os próximos 20 anos. Ivan, você falou da viagem do milho e da soja, né? E a viagem do boi? A viagem do boi é cada vez mais tecnologia para o boi chegar mais na China, mais em países da Ásia, para o boi viajar com mais agregação de valor, com mais qualidade, porque nesse mundo da carne mundial, os Estados Unidos é um país, entre aspas, derrotado, a Austrália não tem potencial de crescimento, os nossos vizinhos da Argentina, Uruguai e Paraguai têm limitações, então tem o Brasil como grande participante do mercado mundial. Mas o Brasil tem que fazer mais e melhor na pecuária. Como diziam os franceses, meu amigo, c'est la vie. O boi viajou, né, e chegou no porto. Como é que está hoje a nossa infraestrutura portuária? Pois é, a nossa tragédia de infraestrutura começa nos portos, nas estradas, nas ferrovias e demandam mais investimento. E precisa melhorar a infraestrutura na fazenda, nas cercas, na qualidade dos pastos, né, na alimentação. Em alguns lugares do Brasil, se falar em adubação de pastagem, parece uma inovação tecnológica que a agricultura aprendeu 50 anos atrás. Você diria que o boi China já fez uma grande revolução no Brasil em termos de intensificação da nossa produção pecuária? Totalmente. O meu amigo Marcos Yankee falou que o boi China foi a maior revolução, entre aspas, na política pecuária brasileira, porque está forçando essa jovialidade de abater animais mais jovens com alta qualidade de carcaça. Então, bom caminho à frente. Tomando cuidado para a ponteira não desgarrar da rabeira e para cumprir a marcha no tempo que foi planejado, a comitiva faz aqui mais uma parada ligeira para descansar os homens e o gado, mas já ficam os companheiros e companheiras informados de que, quando o serviço com mestiço for retomado, a gente vai contar o caso passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Depois de ficar 4 dias parada e sem referência de preço, a nossa Praça Boiadeira voltou a funcionar nesta terça-feira e a gente já vai logo dando sabedência de que a arroba continua embicada na subida da ribanceira, mas agora numa toada bem mais sossegada. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um pedacinho. Aguarde.
Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Com a boiada já chegada na pesagem recomendada, a hora agora é de fazer a sondagem no mercado para saber quanto é que está valendo a arroba e o preço que está sendo falado para o nosso gado. Considerando que, por conta da conjuminação no calendário da Sexta-feira da Paixão, com o final de semana e mais o feriado nacional do Tiradentes, o nosso mercado pecuário ficou 4 dias sem ter referência do preço e da evolução da cotação. E sem ter a intenção de abusar da paciência da nossa audiência, a gente já vai logo dando sabedência para todo mundo que a nossa Praça Boiadeira, que voltou a funcionar nesta terça-feira, continua embicada na subida da ribanceira, mas indo agora numa toada bem mais sossegada do que antes desta parada. A primeira parte da explicação para esta situação é que, com o mês entrado e bem andado na sua metade derradeira, o dinheiro do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora. E o vivente agora está até evitando de passar na frente do açougue para não ficar com vontade de entrar, De qualquer maneira, o comerciante varejista não tem muito do que reclamar, porque o feriado emendado ajudou e o movimento no balcão do seu estabelecimento foi melhor do que estava sendo esperado. Tanto que ele foi obrigado a sair no eito campeando mercadoria para repor o estoque na câmara fria. O que aconteceu foi que, nos últimos 7 dias contados, de quinta-feira passada para trás, no mercado do produto desossado, o preço médio dos cortes comercializados registrou uma alta de 1,3%. Esta demanda renovada também ajudou a segurar o preço no comércio atacadista de carne com osso, que já deveria estar começando a cair, Aqui na Praça Paulista, por exemplo, este primeiro dia de serviço da semana foi de estabilidade, com a carcaça casada de macho inteiro sendo negociada na base de R$ 20,75 o quilo. Já a exportação, que estava em grande animação, agora também está correndo o risco não de mudar de direção, mas de passar a aumentar mais devagar, porque o comprador estrangeiro, isso no mundo inteiro, está muito a risco por causa do terrorismo comercial dos Estados Unidos, que está ameaçando travar e paralisar o mercado internacional. É o caso de fazer aqui a recordação de que quem está mais enliado nessa guerra de tarifas são, por um lado, o gigante norte-americano e, por outro, a China, exatamente os dois maiores compradores da carne bovina na praça, da carne bovina brasileira na praça, O resultado dessa encrenca foi um aumento do volume comprado pelos importadores estadunidenses no mês passado, mas também uma forte pressão do nosso freguês chinês para derrubar a cotação, que, pelo menos por enquanto, está sendo escorada pelos exportadores brasileiros. Ajuntando tudo, misturando bem e peneirando para ver o que é que passa para o outro lado, fique o companheiro boiadeiro saberizado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 4 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E em todas elas, a arroba subiu. A lista das arribadas foi encabeçada pelo norte de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 327,00 e a vaca para R$ 305, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Marabá, no Pará, o macho arredondou de novo os R$ 300,00. A mesma coisa aconteceu no oeste do Maranhão, onde o boi passou também para R$ 300,00. E em Santa Catarina, a fêmea melhorou para R$ 295,00. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo,
o preço ficou estável, com o boi sendo falado a R$ 330. O zero e vezeiro de fazer cerca no lugar errado, o Gumercindo, afamado valentão das fazendas da região, chegou na venda soltando fogo pelas ventas e todo mundo já foi saindo de perto. Ficou só o Arlindo, seu vizinho, caboclinho mirrado, sentado num banquinho lá no fundo, que não se amofinou e voltou a divisa para o lugar certo. Mas a briga não demorou, porque quando o grandão gritou truco, o pequeno puxou o trabuco e, na mira do seu chimite inglês, chamou 6 e acabou de vez com a discussão. Conforme já é da sabedência geral dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro, estas poesias ligeiras recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação são de minha própria autoria e estão todas reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando chegado o momento de desarmar o arranchamento e pôr de novo a boiada na estrada, a comitiva faz na despedida um agradecimento especial para todo mundo que ajudou a gente a tocar esta empreitada e já deixa marcada e prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para os nossos companheiros boiadeiros Geraldo Kleber de Resende, o Clebinho, e para o Domingos Sávio, lá do município de Resende Costa, nas Minas Gerais. E até mais ver então.